meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso canal de divulgação semeador.net, ao nosso programa semanal, O Evangelho em Nós. Nesta semana, meus irmãos, nós estamos iniciando mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que tem como tema os trabalhadores da última hora. Então, eu convido a todos a, junto comigo aqui, a esta reflexão. Vamos lá, então, à leitura do texto, meus irmãos. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com ele que pagaria 1 denário por dia, a cada um mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada a fazer. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora 6ª, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1ª, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estás aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1ª, aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aquele que havia sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Meus irmãos, essa passagem está em Mateus, no capítulo 20, versículo que vai do 1º ao 16. E continuando com o subitem, os últimos serão os primeiros. Os trabalhadores da última hora têm direito ao salário, mas é preciso que sua vontade o tenha conservado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho. Se, porém, houvesse se recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse dito: temos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor.
Esses meus amigos não teriam recebido o salário do obreiro, mas o da preguiça. O que acontecerá então com aquele que, em lugar de ficar apenas na inatividade, tivesse empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culposos, que haja blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado confusão ao meio das famílias, arruinado homens confiantes, abusado da inocência, que tenha, enfim, praticado todas as ignomínias da humanidade. O que será dele? Será suficiente que diga da última hora: Senhor, utilizei mal o meu tempo. Emprega-me até o fim do dia, para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O mestre lhe dirá: agora não tenho nenhum trabalho para te dar. Desperdiçaste o teu tempo e esqueceste o que aprendeste. Não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando te achares mais bem dispostos, virás encontrar comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, e então poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. Bom espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer, e só o terminarei quando o dia terminar. Todos vieste quando foste chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação, cuja corrente arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que houvesses querido entrar? Eis que chegou o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos que para vos constituem a eternidade. Meus irmãos, essa é uma mensagem de Constantino, o Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1863. Então, meus irmãos, vamos nós aqui a refletir, né? Refletir por essa página que se apresenta para nós essa semana. Os trabalhadores da última hora, né? Os últimos serão os primeiros. E aí a gente observa, meus irmãos, como que a gente se equivoca, né, em nossas vidas, ao tentar ver em nós o que tem que ser trabalhado, o que tem que ser corrigido, a fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição, nós nos detemos em questionar a vida do outro. Porque Deus, né, dá ao outro igual ou mais do que deu para mim, não acreditando nós Deus ser justo. Aqui na história trazida pelo Evangelho, questionamos por que esse empregador pagou o mesmo valor para aquele que apenas chegou no final do dia, nas últimas horas, tendo ele estado desde o início sob a ação do calor e dos esforços, cansando-o. Em momento nenhum, meus irmãos, ele para refletir do porquê que aquele que estava ali na última hora, tinha chegado.
Na cabeça dele, o julgamento que veio naturalmente, que ele estava à toa. Será, meus irmãos? Será que ele estava à toa porque à toa ele queria ficar? E será que ele estava à toa mesmo? A gente não sabe. A gente estava lá trabalhando, né? Ele poderia estar ali não querendo trabalhar, não tendo aceito esse convite na hora 1/10. Poderia. Mas ele também não poderia estar aflito, pois que o dia estava passando e ele não conseguia, até um pesado momento, um trabalho, para com o fruto do seu trabalho levar o alimento para si e para a sua família. Isso o companheiro não refletiu. Outra coisa também que o companheiro não refletiu, e nós não refletimos, né? Porque também somos assim até hoje. Ele lá na praça, ou no local, né, de espera, poderia estar fazendo tanta coisa inútil, poderia estar fazendo tanta coisa nociva a ele e a outros, falas e ações. Também poderia, mas ele estava, o texto fala que ele era um trabalhador, na visão de Deus que tudo vê, né? E a gente não entende isso, a gente se coloca na posição de Deus sem você. Na visão de Deus, aquele que lá se encontrava era um trabalhador, apenas não foi convidado a trabalhar. A culpa é dele, de querer trabalhar, mas não ser ofertado uma oportunidade. Então, justo me parece ser, meus irmãos, quando ele recebe o trabalho do trabalhador, do bom trabalhador. Porque a disposição para o trabalho ele tinha, só não tinha oportunidade. Ele não foi chamado. E nós somos chamados a todo instante para trabalhar. Trabalhar na seara do Senhor. Agora aqui, com essa reflexão, mais um chamado estamos tendo, né? Ele termina aqui dizendo, em determinado momento, que os espíritas são aqueles trabalhadores da última hora. Será por que ele quis dizer isso? Será por que o espírita seria o trabalhador da última hora na visão, né, do companheiro aqui? Meus irmãos, se nós formos nos ater ao pensamento cristão, vamos reportar aos primeiros séculos, aos 4 primeiros séculos, né? Vamos dizer assim, após o Cristo. No primeiro momento, que a mensagem, a lembrança do Cristo estava forte em nós, aquela transformação. Olha o pensamento do Cristo na sociedade, entendimento como tal. E aí, desse desdobramento, surge, né, o catolicismo, católico, apostólico, romano, dando continuidade ao pensamento religioso, ao entendimento do homem, pelo homem, à sua época. E os tempos foram passando. E mais recentemente, comparando com a época do Cristo, claro, temos um movimento protestante encabeçado pelo irmão Martim Lutero, em que dá continuação, dá um passo nesse desenvolvimento do pensamento religioso, com a sua reforma, a sua maneira de entender, né? Dando mais uma contribuição. E recentemente, em Lyon, o mestre leonino Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso Allan Kardec, através da observação, da análise e da participação fundamental dos espíritos, traz
para nós um desdobramento, né, desse pensamento do Cristo, um entendimento, uma compreensão. O trabalhador da última hora. E nós não estamos falando aqui de outros pensadores que vieram, né, que não são cristãos, mas, na verdade, na sua essência, tudo é cristão. Porque a origem é a mesma, a origem é o Pai, né? Então, nós temos aí Krishna, temos Buda, temos Maomé, quantos homens maravilhosos, pensadores, que foram chamados ao trabalho do Senhor e trouxeram para cada um de nós a sua compreensão, as suas reflexões, o seu entendimento, para que nós hoje pudéssemos aqui, com a doutrina dos Espíritos, termos ainda mais subsídios para entender, compreender o que o Mestre Jesus veio trazer a pedido do Pai, nosso Senhor Deus. Então, meus irmãos, a todo tempo somos chamados, mas agora é a hora que nós ouvimos. É o nosso momento em que o nosso solo está pronto para a semeadura, né? Então, que possamos entender que somos convidados pelo amor do Pai, pelo amor do Mestre Jesus, ao trabalho. Vamos dar o nosso melhor, a nossa melhor contribuição, né? Porque a doutrina espírita, Consolador prometido por Jesus, vem trazer neste momento o que Jesus não poderia falar na sua época para nós, porque lá nós estávamos, né? Olha a reencarnação aí. Nós não tínhamos maturidade, nós não tínhamos os valores intelectuais que temos hoje, nós não tínhamos os conceitos morais que hoje temos. Então não tínhamos como ouvir, entender Jesus naquele momento. Por isso Jesus, naquele momento, não traz algumas coisas, deixa para o tempo devido, o tempo da maturação do ser humano. E tantas outras coisas que Jesus disse, mas nós não tínhamos a capacidade de compreender com tanta clareza como hoje temos. Então, este é o papel do Espiritismo. Esse é o papel do espírita. Esse é o papel do cristão. De levar a palavra, levar o amor, levar o entendimento, aproveitar cada instante que aqui estamos na vinha do Senhor, para semear, para plantar, para amar. Entendemos, né, que temos que levar o fruto para casa. Quantas pessoas precisam de nós? Precisam do nosso trabalho, do nosso esforço. E o nosso empregador, o Senhor Deus, Mestre Jesus, também confia em nós. Confia na nossa capacidade de trabalhar. Confia na nossa capacidade de servir e de amar, né? Então, que bom que o nosso momento está aí, que nós aceitamos o convite do Senhor Jesus para trabalhar. Não importa que a hora seja a hora 1/10, não importa. Importa que Ele veio a nos chamar e nós ouvimos e com muita felicidade partimos para o campo, para o trabalho edificante, o trabalho do amor.
Meus irmãos, eu queria agradecer a todos, né, por essa companhia aqui junto comigo. Estudar acompanhando sempre é muito bom, né? Queria convidá-los para, nessa proposta de reflexão, que cada um de vocês chamasse seus familiares, convidasse seus amigos para refletir, não comigo, com Jesus, porque eu faço isso. E com companhia é muito mais gostoso, né, meus irmãos? Então, muita paz a todos, que tenham uma excelente semana e até semana que vem, uma próxima sexta-feira, em que nos reunimos para refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Fique com Deus, meus irmãos. Graças a Deus, muita paz aos seus corações.